Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2016. Temos para você imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países, pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. STF decide, mesmo réu, Renan Calheiros segue na presidência do Senado, mas não pode substituir o presidente da República na linha de sucessão. Depois dessa decisão do STF de manter Renan Calheiros no comando do Senado, você acha que o Supremo Tribunal Federal perdeu a credibilidade? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais. Use a hashtag LinkEcoNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Michel Temer escolhe e tucano Antônio Embaçaí deve ser o novo secretário de governo no lugar de Gedel Vieira Lima. Relator entrega na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer favorável à reforma da Previdência. E ainda, brasileiros são condenados a mais de 20 anos de prisão por um crime encomendado pela máfia japonesa, a Yakuza. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa falando de política nesta segunda edição do Link Record News, porque em conversas realizadas nos últimos dias, o presidente Michel Temer e integrantes da cúpula do PSDB acertaram a indicação do líder do partido na Câmara, o deputado Antônio Embaçaí, para ocupar a Secretaria de Governo. O deputado, que é baiano, Embaçaí, assumirá a vaga deixada pelo conterrâneo Gedel Vieira Lima, que pediu demissão do cargo, isso porque estava envolvido numa crise política, na qual pediu ao ministro Marcelo Calheiro para ajudar na liberação de um empreendimento no qual tinha comprado um apartamento, Marcela. O nome do tucano deve ser anunciado ainda nesta quinta-feira, segundo deputados e senadores tucanos, a gente segue acompanhando. Se confirmada na Secretaria de Governo Embaçaí, será o quarto ministro do PSDB no governo Temer. O partido já comanda os ministérios das cidades, com Bruno Araújo, da Justiça, com Alexandre de Moraes, e das Relações Exteriores, com José Serra. E o relator da PEC da reforma na Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Alceu Moreira, que é do PMDB, entregou na manhã de hoje o parecer favorável ao projeto. Lembrando que o governo enviou o texto ao Congresso na última terça-feira. Portanto, Marcela, foi bem rápido, viu, essa indicação. Quando eles querem, eles trabalham rapidinho. A proposta endurece as regras para a aposentadoria, entre elas a fixação de idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, que só poderão se aposentar após 25 anos de contribuição. Além disso, para receber 100% do benefício, o trabalhador terá de contribuir por 49 anos. Com a reforma, a previsão é economizar 740 bilhões de reais em 10 anos. O parecer deve ser discutido em sessão da CCJ, marcada para a próxima segunda-feira. E o Supremo Tribunal Federal manteve Renan Calheiros como presidente do Senado. Na manhã de hoje, Calheiros voltou ao plenário da Casa para comandar a sessão que vai analisar o projeto que pune juízes e procuradores por abuso de autoridade. Pois é, os ministros do STF decidiram que, mesmo sendo réu, Renan só deve ficar de fora da linha de sucessão da presidência da República. Renan Calheiros acompanhou o julgamento no gabinete. A imprensa toda estava à espera dele. Ele veio, mas não quis conversa. Por meio da assessoria de imprensa, Renan divulgou uma nota. Disse que é com humildade que o Senado recebe e aplaude a patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. A confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada. A decisão do Supremo fez o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, respirar mais aliviado. A posição do Supremo amainou e o Supremo foi mais uma vez soberano, e é assim que nós devemos ter na nossa República. Mas a decisão contrariou a oposição, que acusou o STF de ter feito um grande acordo para livrar Renan. O que houve foi uma vergonha. Foi um grande acordão por causa da PEC 55. O senador da Rede Sustentabilidade, partido que entrou com a ação no Supremo, ficou decepcionado. É lamentável, é um jeitinho brasileiro que
desacreditará as instituições. No STF, a sessão foi disputadíssima. Celso de Mello considerou que afastar Renan significaria atrapalhar os trabalhos do Senado. Poderá interferir no funcionamento da Câmara Alta do Congresso Nacional, afetando-lhe as atividades institucionais. Por 6 votos a 3, os ministros do Supremo decidiram manter Renan Calheiros no cargo. No entanto, ele sai da linha sucessória para eventual substituição do presidente da República. A linha agora tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Com a vitória no Supremo, Renan Calheiros ganha força para continuar a tocar projetos considerados importantes para o governo. Entre eles, a PEC, que limita os gastos públicos. Bom, exatamente sobre esse assunto, a nossa enquete do dia. O Supremo que decidiu, então, manter Renan Calheiros à frente da presidência do Senado. Isso aconteceu, então, na tarde de ontem, essa decisão. Mesmo a mesa diretora do Senado decidindo não aceitar a decisão liminar feita pelo ministro Marco Aurélio. Diante disso, a gente pergunta na nossa enquete do dia. Você acha que o Supremo Tribunal Federal perdeu a credibilidade diante desse processo todo? Para votar sim ou não é muito fácil. Você entra nas redes sociais, no Twitter ou Facebook da Record News. Lá você usa a hashtag Link Record News, igual está aqui embaixo. Tanto para votar sim ou não, quanto para trazer para a gente, divulgar para a gente a sua opinião. Algo que você também pode fazer por meio do nosso WhatsApp. O número já está na tela, 11 95307 1851. Comece a participar, porque daqui a pouco a gente volta ao tema para conhecer o que você pensa sobre o assunto. Bom, a gente continua falando do presidente do Senado, Renan Calheiros, que abriu a primeira sessão na casa depois que teve o cargo mantido pelo STF nesta quarta-feira. A pauta da sessão do Senado possui 17 itens. Entre os projetos está aquele que endurece as punições para autoridades do judiciário que cometem abuso. Mas o plenário deve analisar um requerimento que pede exatamente a retirada da urgência dessa proposta que foi apresentada por Renan Calheiros, o que pode fazer com que o texto não seja votado nos próximos dias. E por um placar de 263 votos a favor, 106 contra e 3 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que estabelece uma reforma no ensino médio. Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam concluir a análise de sugestões de emenda que podem alterar o conteúdo dessa proposta. Essa votação das emendas ficou para a semana que vem. Depois, a medida ainda vai precisar passar pelo Senado. O texto flexibiliza o conteúdo e determina que 60% da carga horária de todo o ensino médio sejam obrigatórios. Nos 40% restantes, os alunos poderão escolher as disciplinas de acordo com os seus interesses. Agora veja essa história, Marcela. 2 brasileiros foram condenados a mais de 20 anos de prisão por um crime encomendado por ninguém menos que a máfia japonesa, a própria Yakuza. Pois é, eles foram contratados para matar um comerciante em Tóquio. Logo depois do assassinato, há 15 anos, os dois vieram se esconder aqui no Brasil. Os 2 brasileiros foram julgados no Brasil porque fugiram do Japão logo depois do crime. Cristiano da Silva Severo Ito e Marcelo Christian Gomes Fukuda receberam R$180 mil da Yakuza, a máfia japonesa, para matar o comerciante Kawakami Yoshitaka, em Tóquio. Cristiano foi condenado a 22 anos e 1 mês de prisão. Marcelo a 23 anos e 7 meses. Os 2 estão presos desde 2011, quando foram encontrados pela Interpol, a Polícia Internacional. Cristiano, que hoje tem 40 anos, estava em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e trabalhava como marceneiro. Já Marcelo vivia em Campinas, no interior do estado. Era frentista. O crime aconteceu em 2001. 4 brasileiros foram contratados, além de Marcelo e Cristiano, Denis, que dirigiu o carro na noite do crime, e Valt, que organizou a equipe. Um dia antes do homicídio, Marcelo e Cristiano receberam a foto, o endereço da vítima, uma pistola e a munição. O comerciante estava em casa com a mulher. Marcelo e Cristiano arrombaram a porta dos fundos e invadiram a casa. Foram até o quarto e encontraram Kawakami e a mulher acordados. Cristiano efetuou o primeiro disparo. Kawakami caiu. Naomi tentou defender o marido e foi atingida com vários golpes na cabeça, dados por Cristiano. Kawakami morreu no hospital. Naomi sobreviveu. O filho do casal, de 9 anos, também estava na casa, mas não se feriu. Mesmo condenados a mais de 20 anos, os advogados de Marcelo e Cristiano não vão recorrer.
Bom, agora a gente fala sobre um problema da saúde pública. A população reclama que não tem atendimento médico. E o motivo é que muitos profissionais estão afastados do trabalho depois de apresentarem atestado médico. Só que tem uma situação, esse alto índice de licenças chamou a atenção do Ministério Público. E agora, 40% desses atestados estão sob suspeita. O Distrito Federal tem 5.300 médicos na rede pública. Pelas contas da Secretaria de Saúde, com essa quantidade de profissionais, não tem por que a população ficar sem atendimento. O problema são os atestados médicos. De junho do ano passado até setembro deste ano, foram apresentadas 2.578 licenças médicas. E desse total, 40% estão sob suspeita da Corregedoria de Saúde, que investiga indícios de fraudes. Nós ficamos muito assustados com o número, né? A partir desse número elevado de atestados, nós começamos a investigar sim, porque estava faltando. Falta um pediatra, falta um cardiologista. Nós vamos analisar qual é a causa dessa falta. E nós chegamos a uma das conclusões que seriam os atestados médicos. Todos os casos suspeitos também estão sendo investigados pelo Ministério Público. Entre eles, o de um neuropediatra, que se afastou por problemas de saúde há 280 dias da secretaria, mas continua trabalhando numa clínica particular. É uma safadeza, né? É muito errado isso, né? Tinha que ter uma fiscalização maior e uma punição, né? A gente vê várias pessoas morrendo nas filas dos hospitais, né? E enquanto médicos fazendo uma coisa dessa, um absurdo desse. A presidência do Sindicato dos Médicos diz que não são os atestados que comprometem o atendimento e que vai solicitar à Corregedoria os casos de licenças que estão sob a suspeita de fraudes. Mas lembra que o governo também tem responsabilidade nesse problema. Aí é uma questão de gestão que tem que ser resolvido pelo governo, entre as suas secretarias, entre a Corregedoria, entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Planejamento. Já que cada profissional passa por uma perícia médica para conseguir o afastamento. Não bastassem servidores fazendo esse tipo de coisa, você vê médicos, aqueles que deveriam dar o exemplo, acabam sendo os piores, infelizmente. Ainda sobre esse caso, esses servidores que apresentaram exames falsos podem responder por sindicância ou processo administrativo. O Conselho Regional de Medicina disse que cabe à Secretaria de Saúde apurar essas denúncias e que os casos confirmados de fraudes devem ser levados ao Conselho para apuração do ponto de vista ético profissional. E olha, mais de 771 mil declarações já estão retidas na malha fina do Imposto de Renda 2016, isso segundo a Secretaria da Receita Federal. As principais razões são omissão de rendimentos do titular e dependentes, divergências entre o imposto informado na declaração e o informado em DIRF, a dedução de previdência oficial e privada e inconsistências em despesas médicas. E para saber se você está na malha fina, é só verificar se o nome está no 7º e último lote de restituição do imposto de renda. A consulta pode ser feita já, inclusive, pelo link que a gente coloca para você agora. Está aí, receita.fazenda.gov.br/aplicações. Aí tem todo esse endereço para você colocar. Você também pode ligar para o telefone 146 e aí tem informação se você recebe nesse último lote ou se acabou caindo na malha fina. Bom, e o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. E você vai ver a seguir, entre várias dessas informações, o abastecimento de água na Agreste de Alagoas entra em colapso. E moradores recebem água apenas 2 dias na semana. Isso e muito mais daqui a pouco. Tchau, tchau. 3 horas da tarde, mais 21 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. De volta com uma situação muito complicada que acontece no Nordeste. O abastecimento de água no Agreste de Alagoas entrou em colapso. Os moradores recebem água apenas 2 dias na semana. Na cidade, por exemplo, de Palmeira dos Índios, as temperaturas têm chegado a 45 graus. E o reservatório, por causa disso, tem apenas 5% da capacidade. Seu Manuel, morador do povoado de Palmeira de Fora, em Palmeira dos Índios, nos mostra como está se virando para garantir água para a família. Um reservatório grande para o consumo geral e outro menor para beber. A comunidade só tem água no fim de semana. 10 filhos dentro de casa, para tomar banho, lavar e mais as crianças pequenas. O sistema de abastecimento de água de Palmeira dos Índios é o primeiro, oficialmente, a entrar em colapso em Alagoas.
A barragem de Carangueja, que fornece 70% da água consumida na cidade, chegou a apenas 5% de sua capacidade total. A barragem tem cerca de 18 metros de profundidade. Hoje, o ponto máximo não chega a 1,5 metro. Os troncos trazidos por cheias de anos anteriores estão todos à mostra. A barragem tem o nível mais crítico de sua história e em menos de uma semana a água acumulada não vai mais alcançar o maquinário. O sistema terá que ser desligado completamente. Leitos de rios considerados perenes secaram por completo. Em outros, ainda há água, mas o que resta está em pequenas piscinas que servem para matar a sede de animais. As temperaturas estão alcançando cerca de 45 graus e as marcas na barragem mostram o volume de água que evaporou nas últimas 48 horas. Já está sendo viabilizado via diretoria, o governo do estado, para mandar esses carros-pipa para a nossa cidade, e toda a zona rural deixaria de receber água através de suas torneiras e passariam a ter água através desses carros-pipas. Outra solução apontada é trazer água de outras 2 barragens que estão cheias através da construção de canais e adutoras. Mas essa alternativa não sai em menos de um ano. E olha, esse calorão todo também, além de trazer problema com secas, está obrigando criadores de vacas leiteiras do interior de São Paulo a investirem em sistemas que diminuem a temperatura e, com isso, melhoram a produtividade. A iniciativa aumentou a produção de leite em 3 litros por animal. No sol forte e no calor, nada como descansar debaixo da sombra de uma árvore. Alívio até para os animais. Tive que buscar alternativas para amenizar esse problema da alta temperatura aqui na nossa região. Então, investi no plantio de árvores para a área de lazer desses animais. Durante o dia, as vacas ficam na sombra e à noite pastam. A iniciativa do criador ajudou a aumentar a produção de leite. É que o calor prejudica a reprodução dos animais e a ordenha. Você tem uma fecundação, mas ao mesmo tempo ele é absorvível por um estresse térmico. Entendeu? A temperatura do animal corpóreo dentro é muito alta e esse feto não consegue permanecer dentro do útero. A temperatura ideal para as vacas leiteiras produzirem é em torno dos 23 graus. Por isso, os criadores aqui do interior de São Paulo, onde as temperaturas costumam ultrapassar os 35 graus, têm que usar a criatividade e buscar alternativas. Esta é a sala de refrigeração. Ela é equipada com ventiladores e aspersores de água para refrescar os animais. Lúcio cria vacas holandesas em sistema de confinamento. Elas são colocadas na sala especial 5 vezes ao dia. Depois ficam no ventilador o dia todo. Investimento alto, mas que vale a pena para o criador. Com o aumento da produtividade, com o aumento da reprodução, ele é um investimento que a médio prazo ele paga muito rápido, assim. Bom, agora uma informação útil para o seu dia a dia, para você que está ali limpando a casa. Na hora de fazer faxina em casa, sempre tem muita coisa para limpar. Mas só tirar a sujeira não é o suficiente, sabia? É verdade, Marcela, isso porque tem lugares que escondem também bactérias. E claro, a gente muitas vezes acaba esquecendo de fazer ali uma limpeza mais correta. Por isso, dicas preciosas para você agora. A faxina inclui muitas tarefas. Sempre lavar os banheiros, a cozinha e limpar a casa, tirar o pó, passar aspirador, um pano, é o principal. Mas e os pequenos detalhes, como a maçaneta da porta, um controle remoto, como ficam? A gente fica mais preocupado com aquela sujeira que a gente enxerga mesmo, que a gente acaba não pegando os detalhes, acaba escapando, né? A gente deixa para trás e dá uma baita chance para os micróbios. Diz aí, doutor Bactéria. Limpar não é tirar bactérias. Tá. Então tá tudo limpinho, bonitinho, só que você tem que desinfetar para matar bactérias. Vamos dar um jeito nisso. Primeiro os eletrônicos. Bom, todo teclado, você dá uma viradinha, dá umas batidas aqui. Pode bater aqui em cima, dá umas batidas aqui, isso. Mas bate mais forte, vai bater forte, isso. Bate, dá uns tapas mesmo, faz de conta. Isso, faz isso. Sem medo de ser feliz, isso. Joia. Né? Aqui, a gente vai juntar, olha o que já... Caramba! Ó, já saiu coisa. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma toalhinha, um lenço de papel, você vai usar esse álcool, chama isopropanol ou álcool isopropílico.
Isopropílico, álcool isopropílico, quando é que você compra esse? Em casa de materiais eletrônicos. Tá. Materiais eletrônicos. Então você vai molhar, você vai fazer esse movimento aqui, ó. A mesma coisa para o mouse. Caramba, nossa, não gosto nem de ver. E o controle da TV está toda hora na mão de alguém. A mesma coisa. Do videogame é a mesma coisa. Então, videogame vem amigo, de monte, então são vários que pegam no controle, né? Não é um pouco de álcool isopropílico e... Se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais profunda, até mais fácil, você pode usar um dessas hastes flexíveis. Você põe álcool isopropílico aqui, ó. E vai bem na... Opa. Isso. Aí você faz esse movimento aqui, ó. Vai bem nos cantinhos mesmo. Isso. Né? Sai de casa, volta para casa. Lá estão as mãos contaminadas em maçanetas e chaves. Para essas, a desinfecção é feita com uma solução simples. Para cada meio litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Não esqueça, gente, sempre com luvas, tá? Que o cloro pode agredir sua pele enquanto ele está nessa forma aqui. Né? Então vamos pegar esse paninho, vamos umedecer de leve, sempre umedecer de leve, tá, gente? Nada de encharcar. Ó, essa quantidade aqui já é mais que o suficiente. Pronto. Então vamos pegar e dar uma passadinha só nela. A mesma coisa nós vamos fazer com a chave. Uma coisinha super simples. Passa todo chaveiro também. Todo chaveiro, isso. Toda coisa que encostou a mão. Pronto. A chave, nunca pensei nisso, realmente. Nunca limpei. No banheiro, a mesma solução para a válvula da descarga e as maçanetas, de novo. Não esqueça dos dois lados, hein? Da maçaneta por dentro também. Tão importante quanto saber limpar, desinfectar, é saber fazer isso com uma frequência correta. Para os eletrônicos, teclado, mouse, controle de videogame, controle de TV, uma vez por semana é o suficiente. Agora, os objetos que são limpos com a solução de água sanitária, maçaneta, chaves, a válvula do banheiro, essas sim são mais trabalhosas, uma vez por dia. Dá trabalho, mas é para o nosso bem e para a nossa saúde. Ô, Daniela, a lista da faxina aumentou, né? Mais trabalhosa, cada vez mais. Estamos descobrindo onde tem essas bactérias todas, né? Vamos matar toda a bactéria. Mate agora. todas? Todas. Ah, bactéria, você não tem vez aqui. Bactéria, você não tem vez aqui. Muito bem, com essas dicas então, o Link Record News faz agora uma pausa rápida para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, 30 mil torcedores lotam o estádio em Curitiba para comemorar simbolicamente o título da Chapecoense. A gente mostra já já. Três horas, 35 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta, falando agora de futebol, não é isso? Futebol, porque o empate contra o Atlético Mineiro foi suficiente para o Grêmio ser pentacampeão da Copa do Brasil. A torcida esperou 15 anos por um título nacional. E depois dessa conquista, o técnico Renato Gaúcho pediu uma estátua de presente. O jogo também foi marcado por homenagens às vítimas da queda do avião com a Chapecoense. O luto pela tragédia que atingiu a Chapecoense, mais uma vez foi compartilhado. Antes do jogo, muitas homenagens e o silêncio no abraço de jogadores e jornalistas. A solidariedade, aos poucos, vai virando a página mais triste do nosso esporte. Adiada por uma semana, a decisão foi tensa e nervosa. No primeiro tempo, a arena lotada sofreu com o domínio do Atlético. Lamentou o gol perdido por Everton e quase no fim do jogo começou a festejar quando a bola chegou até o equatoriano Bolanhos. Livre de marcação, ele fez 1-0 para o Grêmio. O empate do Atlético só veio nos acréscimos. Um golaço de Casares, outro equatoriano. Do meio de campo, ele encobriu o goleiro Marcelo Groi. A partir daí, o Grêmio fez o tempo passar. Os jogadores do Atlético se irritaram e, no fim, um desentendimento generalizado não acabou em pancadaria porque foi logo controlado. A contagem regressiva chegou ao fim e, enfim, o Grêmio voltou a ser campeão. Pentacampeão da Copa do Brasil. Mais de 55 mil torcedores festejaram o primeiro título na nova arena. 1 década e meia de espera para a torcida ter de novo um time campeão brasileiro.
Grêmio com a cara de Renato, que celebrou a conquista no campo, de novo ao lado da filha Carol. Antes da entrevista coletiva, o tradicional banho de champanhe e água gelada. De cabeça fria, Renato ironizou quem o criticou por ter ficado 2 anos longe da bola e mais perto do futevôlei. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar umas férias na praia sem problema algum. Feliz e bem-humorado, Renato fez um pedido inusitado ao presidente do Grêmio. A minha estátua, tá? Pode colocar lá. Campeão como jogador e como técnico, este é Renato Gaúcho, o maior ídolo da história do Grêmio. O homem que fez metade de Porto Alegre invadir as ruas e a madrugada nesta quinta-feira. Legal, parabéns. 30 mil torcedores lotaram o estádio Couto Pereira, em Curitiba, onde seria disputada a final da Copa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia. Simbolicamente, inclusive, Marcelo, os torcedores celebraram o título do time brasileiro. Nas faixas, agradecimento aos colombianos e também mensagens de Força Chape. Na torcida, teve camisa de todos os clubes, lado a lado e sem disputa. O sonho do seu Mauro era ver o estádio cheio e o filho campeão. Ele é pai do analista de desempenho da Chape, Pipe Gross, curitibano e uma das vítimas da tragédia. Com certeza ele está vendo lá de cima, essa união toda aqui, deve estar extremamente feliz. Uma placa com o nome das vítimas foi inaugurada e será fixada nas dependências do estádio. Por muitas vezes a torcida ficou de pé, cantou, fez festa, acendeu luzes. Não teve jogo, mas como toda a torcida brasileira esperava, foi aqui dentro do Couto Pereira que a Chapecoense se consagrou campeã da Copa Sul-Americana. Às 9h45, horário em que teria início a partida entre Chapecoense e Atlético Nacional da Colômbia, crianças entraram no centro do campo representando os dois times. Houve 1 minuto de silêncio. E então, o apito do juiz marcou o início simbólico da partida. Com as luzes do estádio apagadas, fotos das vítimas surgiram nos telões ao som de tiros de foguete. O telão também mostrou Chape campeã. Mais uma vez, as arquibancadas se iluminaram. A torcida vibrou, um espetáculo lindo e emocionante em homenagem ao time que também ganhou o coração do país. Pois é, mais uma das lindas homenagens que esses eternos campeões realmente merecem. E a gente vai seguir torcendo para que o time se reestruture e possa fazer cada vez mais bonito. Mudando de assunto agora, a gente fala de uma dica para você a respeito de saúde e qualidade de vida. Aliás, você sabia que existem vários tipos de pisadas e que esse desequilíbrio na forma como apoiamos o pé no chão pode causar dores e também outros problemas de saúde. Cuidado, hein? Pois é, nós mostramos agora como descobrir em poucos minutos qual é o tênis ideal para os seus pés. Um pouco para um lado, um pouco para o outro. A gente sempre tem um jeito particular para andar e a anatomia do nosso pé tem tudo a ver com isso. São 3 tipos de pisadas diferentes. A pronada é aquela em que o maior esforço ao andar se concentra na parte interna do pé. Já a supinada é o contrário. O maior contato com o chão fica na parte de fora. E tem os privilegiados, com pisada neutra, em que o esforço fica bem distribuído ao longo do pé. Esse desequilíbrio no esforço enquanto andamos ou corremos tem relação com uma série de lesões. Pisadas pronadas ou supinadas, quando a gente muda o eixo do movimento, o eixo de toque no solo, isso pode gerar repercussões negativas para a articulação do joelho e para a articulação do quadril. Fortalecimento dos músculos do glúteo, coxas e panturrilhas ajudam a prevenir as lesões, além de palmilhas especiais. Os reflexos da pisada fora do padrão podem não ser sentidos no começo, mas certamente vão aparecer com o avanço da idade. E para quem faz atividades físicas como a corrida e caminhada, a escolha do calçado é coisa muito séria.
Mas antes é preciso saber o tipo da pisada. Algumas lojas de artigos esportivos oferecem o teste, que é feito em poucos minutos. Primeiro, um mapeamento das medidas do pé. Depois, 30 segundos na esteira com calçado especial. A diferença nos tênis está no reforço em partes do solado para cada tipo de pisada. O especialista explica que, para a maioria das pessoas, o indicado é sempre um tênis neutro e evitar os solados como estes, com a base que não segue a linha do tênis. O tênis ele não pode ter uma base tão posterior como essa. Tá? Uma base muito posterior, ele vai fazer uma alavanca para que no momento que eu toque o solo, eu vou fazer esse movimento de uma forma muito brusca. Isso aumenta a demanda, aumenta a carga nos músculos anteriores da perna. Mesmo para quem não pratica atividade física ou não usa tênis, os passos podem melhorar com a ajuda destas palmilhas especiais. Elas são personalizadas, então elas vão exatamente em cima das alterações que aquelas pessoas apresentam. As palmilhas personalizadas são feitas a partir de um mapeamento em 3D do esforço da pisada em repouso e em movimento. Elas podem ser usadas em qualquer calçado fechado. O Marcos veio atrás de uma dessas, depois de fortes dores no joelho esquerdo. Quando você corre um pouco mais, onde é que você sente a dor? Um pouco mais, sinto essa dor aqui, ela pega mais aqui e na parte de trás. Às vezes chega a ser até insuportável. A gente viu que o Marcos, quando ele faz esse movimento de agachamento, a curva do pé dele faz isso daqui, ó. Cai, desaba. A ideia da palmilha, a gente dá um suporte nessa região interna do pé para evitar essa queda exagerada do arco plantar, no caso dele. Costumo sempre dar o exemplo de um carro, né? Se você tem um carro que está desalinhado, se você colocar esse carro na estrada, ele vai gastar mais o pneu de um lado do que do outro. Então, se é uma pessoa que tem padrões errados de movimento, de pisada e começa a aumentar a atividade física ou aumentar a demanda do dia a dia, é óbvio que lá na frente, uma hora, as articulações vão sofrer. Muito bem, agora, depois dessas dicas para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, a gente convida ela que é saudável e sempre traz informações para a gente a respeito do mundo dos artistas, daquilo que acontece nas redes sociais. Nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, aprendeu a andar direitinho para não ficar com problema depois, né? Não pode andar torto, Não pode andar torto. Boa tarde para você. Boa tarde, Clévio. Boa tarde, Marcela. Olha, o que a gente tem hoje de notícia é uma revelação no mundo pop. A Madonna participou daquele programa com o James Corden, sabe o do karaokê? Dentro do carro? Só fica o cantando carpool, e dirigindo. Karaokê, exatamente. Ele fica ali Até dirigindo. o Obama participou, né? É, um barato o programa. Pois bem, o que a Madonna revelou para ele nesse programa? Que ela deu um beijo em quem? No Michael Jackson. Não é possível. Pois é, ela contou que não só deu um beijo no Michael Jackson, porque ele perguntou como é que era essa convivência com o rei do pop. O rei e a rainha do pop. Pois é, ela falou o quê? Que ela não só deu um beijo de língua, e ela falou que a iniciativa foi dela e que ela ainda deu um champanhe para ele ficar um pouquinho mais soltinho, porque disse que ele era um pouco tímido, né? Coisa que Madonna não é, né? No programa ela até rebolou, fez tímida. Não, ela fez um auê no programa. Aliás, a gente tá vendo aí a imagem dela dentro do carro, tá inteirona a Madonna, né? Não, Madonna é um sucesso, Ela gente. é um sucesso. Madonna toda realmente malhada, né? Quantos anos ela tem? Você tem ideia? Madonna já tem acho que uns 57. 57, né? Se não me falha a memória, ela tá com 57. Muito e ela bem. é muito sarada, né? Mas assim, olha, ele ficou tão surpreso. 58, ó, temos a confirmação aqui. Imaginava 58 que era anos. por aí. Mas, Olha de qualquer que tá maneira, muito bem é pra uma mulher 58, incrível, hein? né? E gosto muito da postura dela, essa coisa de continua sendo a rainha do pop, independentemente de surgirem outros nomes, né? Agora, essa do beijo do Michael Jackson, o que você acha? E você sabe o que ela falou? Ela falou que ela nunca tinha contado porque ninguém nunca tinha perguntado. Entendi. Que pena. Tá vendo? Como ele não tá aqui pra dizer se foi ou não foi verdade, então a gente fica aí. Vamos acreditar nela, né? Fica no imaginário dos fãs, né? Pois é. E a gente tem uma outra boa notícia. O New York Times elegeu os principais discos do ano. E um dos críticos convidado, que é o John Pareles, ele escolheu, entre os 10, o disco da
Elza Soares. Que bacana. Pois olha é, só. A Mulher do Fim do Mundo, que é realmente um disco muito impactante. E o bacana é que ele colocou esse disco assim, numa lista onde tem Beyoncé, onde tem aquele último disco do Bowie, e ele fala o seguinte, que você não precisa de tradução para sentir a ira dessa mulher, para sentir a força dessa mulher. Legal. E ele, na explicação, ele fala que é uma sambista de 79 anos e tudo mais, e a força que ela tem. Então, a gente termina, assim, realmente foi uma excelente notícia no dia. E que sensibilidade bacana, né, do jornal de perceber isso, né? Pois é, e assim, né, não é qualquer um que está dizendo, né? É a lista dos melhores do ano do New York Times. E traz para nós, brasileiros, não sei se você concorda comigo, Marcela, você também, Débora, uma sensação do seguinte: nós temos tanta coisa de qualidade aqui e damos pouco valor. Exatamente. Precisa alguém de fora apontar isso para a gente entender e perceber o valor de alguém como a Elza. E acho que foi, assim, é um presente realmente para todo mundo saber que esse álbum está ali entre os 10 melhores do mundo. Não é pouca coisa, né? E vida longa para ela, que faça cada vez mais sucesso e que essas novas gerações entendam o talento dessa mulher e deem o mesmo valor que o jornalista americano. Esse, definitivamente, para 2016, esse é um disco que deve ser ouvido realmente, assim. Muito bom. Ele realmente merece estar ali entre os 10 álbuns do ano. Muito bom, que os brasileiros, então, escutem, né? Que saibam da existência a partir dessa lista. Obrigada, Débora. Até amanhã. Uma boa tarde para você. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Débora. Até amanhã para encerrar a semana com chave de ouro, hein? Isso aí, pode deixar. Muito bem. Então a gente aproveita para fazer uma pausa agora para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes. Até já. Faltando 6 minutos apenas para as 4 horas da tarde, horário de Brasília, horário também brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News e agora a sua participação. Exatamente. Na nossa enquete do dia, a gente abordou a questão da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que decidiu manter Renan Calheiros na presidência do Senado. Ele mesmo que tinha desacatado uma ordem, né, uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio. E ontem, então, a maioria dos ministros decidiu pela permanência dele no cargo, apesar de afastar ele da linha sucessória da presidência da República. Você acha que, diante disso, o Supremo perdeu a credibilidade? Para participar, então, é só usar a hashtag LinkRecordNews, voltar rapidinho na nossa enquete de hoje, ou também mandar seu WhatsApp no número que aparece aqui embaixo, é o 953071851, e a gente já tem participação na tela, né, Clébio? Vamos lá conhecer a sua opinião, então. Começamos com a Adriana, que é de Portugal. Adriana, um abraço aos brasileiros que estão em Portugal, os portugueses que também nos assistem pela Record News Internacional. E ela diz o seguinte: eu sou totalmente contra a decisão do STF. É triste saber que não existe respeito pelo povo brasileiro. Adriana, obrigado por participar, está registrada aí a sua opinião. Mais uma agora da Valquíria, de Campinas, São Paulo. A decisão do STF envergonhou o povo brasileiro. É uma vergonha nacional. Obrigada pela sua participação, Valquíria. E as manifestações de domingo que pediam exatamente a saída de Renan Calheiros, né? Exatamente. Agora o Rodrigo de Taboão da Serra, que diz o seguinte: STF não perdeu a credibilidade. É impossível perder o que nunca teve. O Rodrigo é bem enfático, hein? Duro, tá Rodrigo. Registrado aí, Rodrigo. Obrigado. Mais uma do José, de São Paulo, capital. Eu acredito que não. O Supremo foi justo e eu ainda acredito na justiça. Tá certo, então, José? Olha, o José é a primeira opinião de hoje, tanto na primeira quanto nessa segunda edição, que, de certa forma, justifica essa decisão aí da STF. Vamos ver se a gente tem mais alguém favorável ao Supremo. Fabiano, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz o seguinte: o que aconteceu ontem no STF foi um fiasco nacional. Carmen Lúcia decepcionou o povo brasileiro. Essa opinião do Fabiano acaba atribuindo um peso grande aí à presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, Marcela, depois dessas opiniões que nós tivemos ao longo do dia, vamos dar uma olhadinha? Será que, numericamente, na nossa enquete, essa opinião também prevalece? Vamos ver. Vamos para a tela, então. O resultado vai aparecer para você agora. 30% dizendo que sim, que o STF perdeu a credibilidade. 70% dizendo que não. Sua opinião foi registrada, obrigado a você que participou. Lembrando que amanhã nós teremos mais enquete e vamos contar mais uma vez com a sua participação. Até amanhã com uma nova enquete. Agora a gente segue com mais informações. Bom, a gente fala agora sobre a crise financeira do Rio de Janeiro. Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovaram hoje um projeto do governo que aumenta o bilhete único intermunicipal para R$ 8.
Marcelo, hoje o benefício custa R$ 6,50. O aumento tem sido motivo de protestos de servidores públicos. Uma outra mudança aprovada pela maioria dos parlamentares foi a instituição de um limite de renda, para a concessão do bilhete de R$ 3.000. Então, esse valor passa a ser de R$ 3.000. Bom, o projeto agora segue para a sanção do governador Luiz Fernando Pezão. Caso sejam aprovadas pelo Executivo, as mudanças entrarão em vigor no começo de 2017. Devem ser aprovadas porque o projeto é do próprio governo estadual do Rio. Agora, sabe aquelas fotos de bebês recém-nascidos chamadas de newborn? Pois é, elas estão sendo usadas como inspiração para eternizar momentos especiais dos bichinhos de estimação. Vamos ver. Essa pose no sofá foi o único tempinho livre que a Golda teve para o descanso. Depois disso, só se dedicou à primeira experiência como modelo pet e ela mostrou o estilo. Aqui um pouco dos bastidores do ensaio. A Gabriela analisou as peças que seriam usadas para as fotografias. A gente escolheu uns colarzinhos, pusemos umas florzinhas. Ela já é meio rosinha, assim, né? Ela tem a barriguinha rosinha, ficou muito bom. No início, muita curiosidade da cachorrinha. Uma bulldog francês de 4 meses que não teve problemas nos primeiros cliques. A Ana Paula se desdobra para chamar a atenção. Na segunda parte do ensaio, mudança de figurino e a dona se enche de orgulho. O resultado é um registro muito especial dessa fase. Legal você ter uma recordação de quando é nenenzinho, né? É muito legal. Essa fase é muito legal e não volta mais e passa super rápido. A fotógrafa se especializou em ensaios com pets. Espalhou fotos na internet das fofuras que fotografou. Tem raça que é mais calminha, tipo Shar-Pei, fica quietinho, né? E tem raça mais agitada, tipo Beagle, que não para, pula, rói tudo. Mas aí uma hora ele se cansa. Essa vida de modelo cansa, até mesmo os bichinhos. A Golda aproveitou a distração da fotógrafa e saiu de cena. Os ensaios duram em média 40 minutos para evitar o estresse animal. É o tempo do cachorro. 40 minutos, 1 hora no máximo. Porque aí ele se cansa, ele vai querer pular, ele vai roer, vai dormir. Que o resultado final do ensaio surpreende a todos, isso é certo. Mas para chegar lá, dá um trabalhão. Depende muito da disposição do filhote no dia e, claro, da ajuda do dono. A Gabriela abraçou a ideia, segurou o brinquedo e fez o possível para chamar a atenção da Golda. Ele se sente mais confiante e mais seguro, né? Ele fica muito assustado de ficar com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Eu acho importante o dono estar do lado. Um ensaio como esse pode custar cerca de R$500 e muitas vezes é feito na casa onde vive o bichinho. O filhote, ele precisa tomar 3 doses de vacina, né? Então, antes das 3 doses, o proprietário fica com receio de levar. E eu também fico com receio, porque no estúdio vão outros cães. Então, é melhor vir na casa onde ele não tem contato com outros cachorros. São aproximadamente 100 cliques para chegar a um álbum com 20 fotos. A saia de bailarina compôs o último figurino, um charme. E valeu a pena, ficou muito legal. Com essas imagens fofas, né, de ensaios fotográficos envolvendo aí os cachorrinhos. Muito bacana, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando a hashtag Link Record News. Lembrando, a gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, em 11 da manhã e 3 da tarde, ao vivo sempre. Fique agora com o programa Pet Channel, mas siga acompanhando tudo que acontece por aqui por meio das redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Até amanhã.